Vamos intercalar com um outro assunto que, bom, certamente Zanin vai se deparar no Supremo. O 8 de janeiro, amanhã a CPMI volta a funcionar e a ideia nessa reunião é que sejam debatidos, votados os primeiros requerimentos de convocação, de chamado ali à comissão. São 285 requerimentos e pedidos de depoimento e também de informação. O presidente da comissão, Arthur Maia, diz que vai acontecer pelo menos 3 reuniões por semana entre senadores e deputados. Marina Demore traz os detalhes. Marina, expectativa de que Arthur Maia amanhã desembarque no Supremo para falar com Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos relacionados ao dia 8 de janeiro. Isso, Dani. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Amanhã vai ser, portanto, a terceira reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura os atos criminosos do dia 8 de janeiro. São mais de 285 requerimentos já pautados para serem votados. Esse deve ser o foco principal dessa reunião amanhã, fora aqueles requerimentos também que foram apresentados pela relatora, a senadora Elisiane Gama, no plano de trabalho que foi aprovado na semana passada. Entre esses requerimentos estão aqueles pedidos por documentos de vários órgãos, entidades, da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, também da ABIN, da AGU e pedidos também por imagens de câmeras de segurança. São aqueles documentos e aquelas solicitações que a gente vem falando nas últimas semanas, e que podem ajudar na apuração desses fatos, inclusive o compartilhamento também de informações, o pedido pelo compartilhamento de informações com a Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, que também está com uma CPI instalada para apurar esse mesmo tema, instalada já há algum tempo, portanto, com as investigações bastante adiantadas. Outros requerimentos também que eu destaco, que vão entrar nessa pauta, pedidos de informações sobre a viagem do presidente Lula ao interior de São Paulo, né? Lula estava em Araraquara no dia 8 de janeiro, portanto, os parlamentares querem saber detalhes dessa viagem. Também deve ser votada uma solicitação para que o Ministério do Turismo forneça informações do Sistema Nacional do Registro de Hóspedes aqui do Distrito Federal, ou seja, os parlamentares querem fazer uma varredura nos hotéis e pousadas para saber quem é que estava hospedado aqui nas datas próximas ao ataque. As Big Techs que cuidam das redes sociais também vão ser alvo dos parlamentares que vão solicitar informações, materiais relativos aos ataques do dia 8 de janeiro e, em especial, também um pedido para que o STF compartilhe o que está sob sigilo lá no Supremo. E aí, sobre esse requerimento em específico, há um esforço muito grande sendo feito, em especial pelo presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, que vai se encontrar, então, como a Dani adiantou, com o ministro Alexandre de Moraes, do STF, também do Tribunal Superior Eleitoral, para discutir esse compartilhamento dessas informações que estão sob sigilo. São dados, provas que foram produzidas ao longo das investigações nos últimos meses. Fora tudo isso, existe uma lista enorme de nomes que podem ser convocados ou convidados a prestar esclarecimentos nessa CPMI ao longo das próximas semanas. Como a lista é muito grande, a gente destaca alguns. Anderson Torres, Mauro Cid e Gonçalves Dias lideram essa lista, com o maior número de requerimentos. Eles devem ser, portanto, os primeiros a serem ouvidos pela CPMI, claro, se houver essa aprovação, o que é muito provável, o que indicam os parlamentares. Lembrando, Dani, que na última sessão o relatório, o plano de trabalho da senadora Elisiane Gama foi aprovado, apresentando, propondo iniciar as investigações por aqueles ataques que ocorreram em Brasília ainda em dezembro do ano passado. Aquelas depredações no centro de Brasília, também aquela ameaça de bomba no aeroporto internacional, ou seja, eventos que antecederam o 8 de janeiro. Então, tudo isso vai ser muito importante ao longo dessa investigação da CPMI para montar esse quebra-cabeça de como é que tudo ocorreu, como é que tudo aconteceu até se chegar ao ataque propriamente dito, às invasões às sedes dos 3 poderes. A gente, claro, vai acompanhar tudo bem de perto. Dani? Marina, que horas vai ser a sessão amanhã, então, para a gente já deixar nossa audiência conectadíssima aqui? Sessão marcada para as 9 horas da manhã, deve se estender ao longo de todo o dia, Dani, que são muitos requerimentos mesmo para serem votados pelos parlamentares. Vamos ver como é que vai se dar tudo isso ao longo da sessão. E a agenda do presidente Arthur Maia com Alexandre de Moraes está prevista para o período da tarde. Então, já prevendo isso também, a gente espera que essa audiência, que essa sessão se prolongue, viu?
Muito bom, querida. Obrigada pelas informações. Vem pra cá, Renata, vem pra cá, Leandro, Igor. Deixei uma tarjinha pra você, se você quiser, de análise, porque o jogo começa mesmo a ser jogado... Vou fazer mais carinho nessa princesa. O jogo começa a ser jogado mesmo amanhã. Renata, a Elisiane Gama vai se reunir hoje à noite com a equipe dela para definir os primeiros alvos. Eu perguntei, ela estava sentindo alguma desmobilização na base? Resposta nenhuma. Elisiane Gama, então, que é a relatora, né, vai fechar os primeiros alvos nesta noite e se prepara para apresentar amanhã. Mas, né, essa coisa do presidente da CPMI, o Arthur Maia, tá indo lá falar com o Alexandre de Moraes sozinho, sem consultar muita gente, gerou certo ruído. Nada que vá atrapalhar, digamos assim, os trabalhos, mas parece já haver uma disputa de protagonismo e um certo, digamos, preço, né, por ter se escolhido um presidente que é independente, não é exatamente, não tem ligação com os radicais, é um democrata, mas está muito longe de ser um aliado do governo Lula. Rê. Gente, a primeira coisa que eu acho que tem que pensar quando a gente olhar a CPMI é que se é um jogo para muito tempo, né? Uma maratona, e são muitos meses. O que a gente tem nesse momento? Um jogo que começou com a oposição pressionando demais, ele flopou para o lado da oposição, porque o governo se reorganizou, não só passou a patrocinar essa CPMI, como entrou muito bem, o placar inicial para aprovação do plano de trabalho da relatora mostrou como o governo tem nesse início uma maioria confortável, portanto, vai depender muito desses alvos escolhidos pela relatora para a gente sentir a temperatura nessa largada. Por que eu estou chamando a atenção para vocês para a duração? Porque a gente pode ter algumas coisas. A gente pode ter, a depender de como a base do governo for rodando esses depoimentos e o que eles forem tirando, extraindo desses primeiros alvos, a gente ter uma temperatura que sobe e, portanto, mais atenção voltada para a CPI, mais elos que eles vão fazendo e a coisa que estava ali meio devagar, ela ganhar uma outra relevância. A gente pode ter também, em algum momento, uma oposição se organizando um pouco mais para tentar não levar uma goleada, para tentar tirar ali alguns elementos que eles possam usar para dar robustez aos seus argumentos, às suas versões. Por que eu estou falando sobre isso? Nesse momento, a gente pode pensar numa virada de mesa completa da oposição, tomando uma maioria na CPMI, mudando os rumos da CPI? Não parece o caso, mas a gente viu, especialmente lá na CPI da pandemia, quando a então base do governo, né, que agora é oposição, era minoritária, usando vários lances da CPI para abastecer redes sociais, para abastecer alguns discursos, seja de vitimização ou seja de ataque a alguns depoimentos que foram colocados. Então, essas estratégias, elas vão sendo, me parece, afinadas e refeitas ao transcorrer dos depoimentos. Por isso, essa primeira rodada de depoimentos vai ser muito relevante. Leandro Rezende, vamos falar um pouco sobre primeiros alvos. Esses a gente trouxe, faz tempo, mas assim, Anderson Torres, certamente. Flávio Dino já sabe que vai ser chamado pela oposição, está mais preparado, deve ir também, deve ser convidado. A gente sabe que o ex-comandante da PM, que foi cercado, atacado e que chegou a ser preso e em seguida liberado porque mostrou para o Supremo que falou, meu querido, eu chamei reforço e ninguém aparecia. Será que vai sobrar para Ibanez Rocha, que está tentando salvar o Fundo Constitucional do Distrito Federal? Fundo esse, gente, que é um dinheiro do governo federal, da União, ou seja, de todos nós que moramos em todo o país para custear segurança, saúde e educação em Brasília. Pode faltar dinheiro para tudo, menos para essas três coisas, porque é um reforço de 16 bilhões de reais no caixa. Depois do espetáculo, né, dantesco dado pela PM, que não só não apareceu, e aí nada sobre os policiais da ponta. Nada. Colocaram cadete para fazer a segurança da esplanada num protesto golpista, colocaram muito menos gente do que havia pela manhã, quando o protesto não havia começado ainda no 8 de janeiro, e isso foi ordem ou desordem de quem? Né? De que comando? Da Polícia Militar. O secretário de Segurança da época, Anderson Torres, estava nos Estados Unidos e a única ordem que ele dá é não deixa chegar no Supremo. Obviamente, já era tarde. Leandro Rezende, o que a gente pode esperar da participação desses personagens, né? Aliás, o petisco que o general Heleno deu semana passada na CPI de Brasília já foi
tétrico, né? Gente maravilhosa, e se eu tivesse planejado, tinha tido golpe. Então, assim, só não teve porque realmente a gente não planejou, Leandro. E tem uma porção, vou começar do general Heleno, porque tem uma porção de requerimentos que foram feitos para levá-lo à CPMI do 8 de janeiro. Conversando com deputados do PT que estão nessa CPMI, né, o que eles me disseram é que a CPI do Distrito Federal ela vai servir como uma base importante para o rumo que se quer dar ali para essa CPMI, porque, de fato, né, praticamente toda a estrutura da Polícia Militar do Distrito Federal já prestou depoimento à CPI do DF. Agora, há espaço, né, a gente não sabe se isso efetivamente vai acontecer, mas que há espaço para que esses policiais, por exemplo, sejam inquiridos melhor agora pelos parlamentares, uma vez que já prestaram esse depoimento na CPI do DF, há um espaço ali para que eles trabalhem de maneira melhor. Tem 2 pontos ali que me chamam a atenção também, né? Anderson Torres me parece que é puro de 10, que vai ser o primeiro convocado, né, a prestar depoimento. São vários os requerimentos ali, mais de 15 deputados e senadores pediram a presença dele à CPMI, inclusive gente da oposição, né? E, por exemplo, no que diz respeito à oposição, o tenente-coronel Mauro Cid, que é uma espécie de homem-bomba do governo Bolsonaro, também vai prestar depoimento à CPMI, porque o próprio PL considera que não há nenhum problema dele estar por lá. Além disso, vai ser importante ver, né, como a gente já teve ali um aperitivo da CPI do DF, do que os militares podem falar, é importante ver qual o tratamento que a CPMI vai dispensar a esses militares. Olhando aqui esses quase 300 requerimentos que estão ali na pauta para serem analisados, 35, pelo menos, mencionam apenas generais. Tem ali convocatória, né, como o general Heleno, que foi ministro do GSI, do Gonçalves Dias, que foi também general e foi ministro do GSI, mas tem uma série de pedidos de deputados e senadores para poder avançar na apuração sobre os militares e a participação que eles tiveram, a omissão que praticaram no dia 8 de janeiro. Vai ser importante de ver se nessa rodada de saída da CPMI, se os militares vão ser efetivamente cobrados pelo que fizeram ou deixaram de fazer no 8 de janeiro. Quando estiveram na CPI do DF, foi um resultado muito ruim. Do general Heleno foi bastante ruim na semana passada e já tinha sido bem ruim do general Dutra, né? Foi o comandante militar do Planalto que prestou esclarecimentos à CPI do DF e disse que tentou no jeitinho fazer com que aquelas pessoas deixassem os acampamentos golpistas. Vamos ver o que agora senadores e deputados vão decidir sobre o estatuto dos militares dentro dessa comissão. Pois é, fora que ainda tem aquelas coisas assim que se você se esforçar muito, você não consegue entender. O senador Marcos Duval ontem, né? Segundo ele, o cara que vai revelar os grandes segredos. Imagens inéditas sobre o 8 de janeiro. Detalhe, né? Alguém filmou, circulou nas redes sociais, de inédito não tem nada. Não havia empresários financiando o acampamento. Tinha produtor fazendo doação. Depois irei soltar outras imagens inéditas. Aí você clica, quilos e quilos e quilos e quilos e quilos de carne. Ele parece não entender ou tentar fazer uma diferenciação entre uma coisa e outra quando não há. Não importa se é o produtor, se é o empresário, produtor agrícola também é empresário, tem um negócio, né? E quando você está fazendo uma doação, você está financiando, ainda que indiretamente, a permanência dessas pessoas, uai. É um negócio bizarro, assim. E aí coloca aqui, né, patriotas. Sei lá, eu acho as pessoas estão muito fora da caixa, assim, né? Ou tem uma capacidade de raciocínio e de estratégia que me parece, aí talvez seja o caso, né? O senador usou um calendário dizendo que era um documento dossiê secreto, então, sei lá, Leandro Rezende, você que jogou essa imagem na minha cabeça hoje, aí você que luta também, porque agora eu não consigo mais me desfazer. Eu vou só fazer a Nazaré Tedesco aqui. Porque o Marcos Duval, ele está adotando essa postura, né? O senador, enfim, que causou tanta confusão aí. Isso nem vale a pena ficar lembrando tudo que o Marcos Duval já protagonizou esse ano. Até porque, assim, eu acho, honestamente, eu não consigo entender como as pessoas ainda seguem, assim, levam a sério. Porque se fosse eu que tivesse dado em qualquer um de nós aqui 4 versões para uma mesma história em menos de 24 horas e todas elas antagônicas entre si,
sabe? Assim, honestamente, a gente bota o pé para trás, né? Mas eu não sei com quem conversa, do que se alimentam essas pessoas, entendeu? De que tipo de notícia vivem para dedicar tempo e atenção e devoção a esse personagem. Fora que, assim, né, tenho visto ele muito ao lado de certos senadores, né, que se julgam ali, digamos, partido alto, né, do Senado Federal. Atenção, né? O ditado é bíblico, inclusive, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. É um negócio assim... Vai, Leandro. Ele é um senador que está ali e desde essa época, né, dessa confusão de versões, ele fala da CPMI e é lido, inclusive, por quem vai fazer oposição ao governo na CPMI como alguém que vai para fazer barulho. E ele está usando as redes sociais nesse sentido, né? Ele deu o azar de ter colocado um vídeo ali que ele achou que era uma denúncia mirabolante ou que livraria a barra ali de gente que financiou aquele acampamento golpista e, na verdade, aquilo ali está só exibindo e deixando claro de que houve uma estrutura gigantesca, né? Esse vídeo aí que a gente está mencionando, houve uma estrutura gigantesca nesses acampamentos do 8 de janeiro, ele postou essa imagem e aí o senador Randolfo Rodrigues pegou e falou, bom, tá aí, vamos investigar essas imagens, né? Porque um dos pontos do plano de trabalho da senadora Elisiane Gama é justamente o de apurar quem financiou essa estrutura gigantesca. Vê só, tem isopor, tem carne, churrasco liberado ali para a rapaziada que estava na porta de um quartel-general do Exército para pedir um golpe de Estado. Olha a quantidade de carne, né? Leandro, desculpa te interromper de novo. O povo na fila do osso. Isso que me quebra. Isso que me quebra. E aí, assim, né, vou aqui ler a resposta do líder do governo no Congresso. Obrigado, colega, pela valiosa contribuição. Faltou só divulgar o nome dos patriotas doadores, abro aspas, fecho aspas, para fazermos as devidas homenagens. Esse entendimento que nós estamos dando aqui, gente, não é assim, da sua cabeça, né, que doação é igual a financiamento. Não. Em política Se você tem alguém que trabalha na sua campanha de, como chama aquilo, gente, voluntário, na sua prestação de contas, você tem que dizer quanto aquele serviço é estimado. E esta pessoa que é voluntária aparece como doadora para a sua campanha. Por quê? Porque isso a justiça entende que é um investimento, sim. Então, não fala de desinformado o senador, não sei para quem ele fala, mas no país que em 2022, né, a foto das pessoas na fila do osso, da banha, do que é jogado fora, né, para não morrer de fome, rodou o mundo, isso diz muito, 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 muito sobre certa elite, certa parte do país que prefere, né, mandar em tese, de graça, e eu vou deixar aqui o em tese porque quem vai mostrar isso é a CPI, para gente que está pedindo golpe de Estado, fim da democracia, do que ajudar aí, talvez, quem de fato estava precisando, Leandro e Renato. E é isso, né? É a solidariedade que, enfim, se cobra para ajudar quem realmente precisa, que não aparece nunca, né? Aparece para fortalecer um movimento de teor absolutamente golpista, enfim, está provado de que quando as pessoas querem, algumas pessoas querem, né, elas podem sim ajudar. Não fazem porque, enfim, precisam de uma motivação maior e nesse caso, infelizmente, era uma motivação golpista e antidemocrática. Renata? Sobre a CPMI, eu acho importante porque a gente vai acabar entrando nas próximas semanas em vários pequenos detalhes, né? Dos depoimentos de cada pessoa, dos documentos que vierem à tona, mas é sempre importante a gente dar um passo atrás e lembrar da importância ainda, apesar de muita coisa já ter vindo à tona, da gente entender quem estava por trás, a cronologia de tudo que aconteceu e não deixar esse episódio tão marcante ficar, não é esquecido porque a CPMI não vai deixar, mas ficar plano, né? Embaralhado nesses pequenos detalhes. Perfeito, Dani resumiu. Eu acho que vai ser aí uma batalha, nós vamos acompanhá-la. Agora, todo mundo que vai acompanhar tem que ter exatamente o que a Renata falou em mente, né? Todos viram as pessoas acampadas, ator famoso, atriz famosa, ajoelhada pedindo golpe, debaixo de chuva, capinha de chuva, etc e tal, pedindo golpe de Estado, pedindo intervenção militar, falando das urnas eletrônicas. Todo mundo viu essas pessoas lá, todo mundo lembra do homem que plantou a bomba réu, confesso de onde ele veio, todo mundo lembra
do já foragido, ainda foragido, a comparsa do homem que tentou um atentado à bomba. Por que foragido? Porque era alvo de ataques ao Supremo, já tinha sido alvo de medida no inquérito das milícias digitais e continua foragido, quebrou a tornozeleira e vazou de lá. Todo mundo sabe quem são e o que pregavam aquelas pessoas, né? Daí a identificar se alguém falhou, quem falhou, qual a responsabilidade devida, né? Se é o comandante que deixou 3 meses essa estrutura se manter ali, ou se é o que ficou por 8 dias, ou o GSI que ficou por 8 dias. Tudo isso vai ser sopesado. Agora, não dá para perder de vista que você viu quem, você viu quando, você viu por quanto tempo e você sabe por que essas pessoas fizeram o que elas fizeram. Obrigada, gente. Já volto com vocês.